Oi, gente, eu sou Lucélia Oric com mais um programa do Papo de RH, diretamente aqui dos estúdios da Satélite Virtual e mais uma edição aqui do Papo de RH. Hoje a gente vai falar de RH ágil com um convidado especial. Mas antes de a gente começar a conversar com o Jorge Aldi, que tem muita coisa para estar falando para a gente sobre ágil, vamos agradecer um pouquinho ao Senac, com a professora Elza, que no último dia 5 de novembro nós fizemos a última edição aqui em Porto Alegre do Papo de RH. Foi um sucesso, falamos de engajamento, falamos de desenvolvimento de equipes. Olha, eu aqui já estou ao vivo, ó, testando. Então, com o desenvolvimento de equipes, então agradecer o Senac pela oportunidade, casa lotada como sempre, e foi muito legal. Estiveram conosco a Cláudia Vergara, da Celulose Irani, a Patrícia, da Steel, o Marcelo Palermo, da SAP, e a Giane Campelo, que hoje está na Sorri Fácil, trabalhando com desenvolvimento de equipes. Então, foi uma noite maravilhosa, assim, muito agradável, de muita troca, e agradecer ao Senac por a gente estar encerrando esse ano novamente, já é o segundo ano que a gente encerra no Senac, o Papo de RH. Então, agora, a partir de agora, nós estaremos mais no virtual e provavelmente no ano que vem a gente volte aí mais com os eventos presenciais. Bom, gente, essa noite é para falar de RH ágil, né? E nada mais justo que trazer um especialista em falar de agilidade, né? Tecnologia, o que tem a ver com as pessoas. E eu estava falando nos bastidores com o Jorge, a gente precisa começar a falar do básico, né? Tem uma ansiedade sobre criatividade, sobre inovação na área de recursos humanos, e eu acredito que não só na área de recursos humanos, mas também para entender o porquê que esse momento a gente precisa ser criativo, ser inovador e, ao mesmo tempo, ser ágil. Essas três palavras têm conceitos diferentes e que estão deixando cada vez mais as áreas, e principalmente a área de RH, mais ansiosa, mais nervosa, um pouco perdida em saber. Fala pra gente, boa noite, obrigada por estar aqui, adorei, tá, a tua presença. Fala pra gente um pouquinho dessa questão de agilidade, traz um pouquinho dessa tua história aí de professor, dessa coisa bem agitada, Jorge. Legal, prazer estar aí. Acompanho o programa, acompanho já desde o início, né? Acho bacana, eu acho que isso é importante, a área de RH assumir o protagonismo na transformação, né? Não um protagonismo isolado, mas um protagonismo coletivo, né? Colaborativo. O Agile, ele é uma alcunha que nasceu no início do século, em 2001, falando de métodos, metodologias, boas práticas que vinham sendo trabalhadas por diferentes profissionais, diferentes empresas, principalmente nos Estados Unidos, e que até ali vinham sendo chamadas de metodologias lightweight, leves, frente ao engessamento, à complexidade que eram outros modelos vigentes até então. Na virada do século, em 2001, fevereiro de 2001, um grupo, 17 grandes profissionais, nomes que até hoje são referência na TI, eles se reuniram para saber o que a gente está fazendo de diferente. Mais colaboração, a inversão na área de gestão, em que ela passa a ser apoio, delegando, dando apoio às equipes para que as equipes façam acontecer. Assumam o seu papel e façam acontecer. Conceitos de auto-organização, conceitos de aproximação com as outras áreas. Eu gosto muito do modelo dual de Kotter, em que ele fala de redes. Tu tem a estrutura formal, onde o RH também está inserido. Então, tu tem lá a parte financeira, planejamento, logística, toda a parte corporativa, organizacional. E tu tens redes. E as redes, elas são quase anárquicas, porque se tu precisa resolver alguma coisa, tu sabe com quem tu tem que conversar, tu tens um projeto, tu tem uma operação acontecendo, não adianta só ficar baseado na hierarquia, no organograma. Pelo organograma tu sobe, abre um ticket, precisa de aprovação, passa por workflow, dá uma volta, etc. Então essa centralização, essa hierarquização, ela começou a ser quebrada na TI
Isso não nasceu na TI, isso vem lá do Lean Toyota, vem lá de experimentações Sim. da área fabril. E que a TI se apropriou. E que, por incrível que pareça, 2001, poucos anos depois, isso colou. Isso é da TI. Isso é tecnologia. Não, isso é gente. Olha Isso que interessante, Eu fiz meu mestrado, eu fiz na Escola de Negócios da PUC, professora Edmara foi minha orientadora, e falando, pesquisando, estudando curva de aprendizado em adoção de metodologias ágeis. E muitas pessoas me perguntavam o que eu estava fazendo na Escola de Negócios estudando isso, porque eu deveria estar na Politécnica, eu deveria estar na TI. E eu dizia sempre a mesma coisa, eu estou falando de equipes e gestão, eu não estou falando de tecnologia. Sim. Agile não é tecnologia. O Agile, sim, existem metodologias dentro do Agile que primam pela excelência, pela qualidade do software, enquanto TI. Mas o cerne, o coração do Agile, ele é baseado na interação humana. Posso seguir? Tu queres? Não, perfeito. Não vou falando. Perfeito. Isso é importante, esse esclarecimento, Jorge, porque se tem muitas informações, as pessoas estão perdidas, assim, quando eu trabalho junto com as empresas, como consultoria, enfim, e o que eu ouço muito é ansiedade. A gente precisa ser ágil, a gente precisa inovar, a gente precisa criar, mas entender o conceito para poder agir. Sim. Porque senão eu acabo, é mais uma metodologia, é mais uma forma que eu não sei o que eu vou fazer com isso. O próprio termo Agile é perigoso aí. Sim. Porque o Agile remete a equipes de desenvolvimento de software. O termo Agile, ele surgiu no Manifesto Ágil para Desenvolvimento de Software. Então, equipes ágeis, RH ágil. Tem vários profissionais que já me falaram de forma pejorativa o que é o RH ágil. Então, o purismo ali não, o termo, isso não pode, isso aí é uma maldição, isso é do mal, isso é do bem. Sim. Gente, na verdade, é quase irrelevante. O importante é entender a motivação principal. Porque isso aí tudo acontece. Não é por acaso, né? Final da década de 80, 90, início do século. Sim. Globalização, competição, inovação, empreendedorismo, pequenas empresas na sala, no quarto de um jovem de 16, 17 aninhos, eles estão competindo com empresas do outro lado do mundo. Eles estão na nuvem, eles estão na rede, eles estão competindo. E as grandes empresas, Sim, onde o RH é absolutamente nevrálgico, porque envolve pessoas, cultura, o onboarding de quem está chegando, o desenvolvimento humano de quem está lá. Elas se deram conta de que elas têm que ser inovadoras, elas têm que ser empreendedoras e elas têm que usar modelos mais contemporâneos de estrutura. Se tu pegar um livro de administração, sim, não vou citar os autores, que eu tenho admiração, estudei esses livros na década de 80. Então, se tu pegar os livros de administração, tu tem estruturas organizacionais funcional, matricial, projetizada. Não fala de hipertexto de Takeuchi Nonaka, em que ele inverte as equipes, elas têm uma estrutura ágil, lean, auto-organizada, né? Tu vê o modelo de Kotter, tu não encontra isso nos livros de administração, mas tem um modelo de Kotter em que tu tem a estrutura formal e tu tem redes sendo formadas. Gestão do conhecimento sendo registrada, sendo desenvolvida, porque toda empresa hoje, pequena, média e grande, ela tem um viés de aprendizado, de criação, de inovação, que faz parte do mercado. O mercado exige isso, porque senão elas fecham. O Kodak. Sim, Kodak era líder exemplo absoluta e fechou. Ela leiloou as patentes de químicas deles porque fechou. Eu li um livro na década de 80, 90, sobre a 3M, falando que
um percentual significativo, na política deles interna, um percentual significativo do faturamento tinha que vir de produtos lançados recentemente. Jorge, mas tu está falando de produto. Antes tu estava falando de software. Não, eu estou falando de gente. Gente. Os grandes ícones do Design Thinking, ID, o Stanford, que está dentro desse caldeirão. Desse pacote. Né? Por isso que eu disse, não dá para resumir a Agile. O Agile, ele é uma faceta. Então, quem critica a RH ágil, o que é a RH ágil? Quer chamar de Blambis, é RH Blambis, né? Tinha uma colega minha, Cássia, na RBS, que quando tinha discussão de termos, ela diz, não, é Blambis, pronto, resolvido. Porque o termo é irrelevante. Sim. Mas se nesse caldeirão de Design Thinking, Lean Startup, de Agile, de Art of Hosting, juntar pessoas, vamos usar unfocus groups, vamos reunir pessoas com diferentes perfis, com diferentes formações, com diferentes vivências e vamos criar algo novo, algo imprevisível. Às vezes, sem plano. Sim. Tu vai construindo, e é a base do Agile, é a base do Lean, tu vai dando um passo, tu vê para que lado vai, deu certo, deu errado, o próximo passo. Isso tem tudo a ver com gente. Tu tem que ter um novo posicionamento, uma nova abordagem. Tu tem que ter um novo... Nos treinamentos hoje, né, que eu admiro, que eu executo, são 4 disciplinas. Tudo isso que a gente está falando se resume a 4 disciplinas nas organizações. Pessoas, carreira. Era tabu antigamente falar de carreira dentro da empresa. Não fale em carreira. Exatamente. Porque ele vai pensar bobagem. Não, carreira, aumento de salário. Como ele se desenvolve, como ele agrega mais, onde é que ele quer chegar, mobilidade, que é um conceito de RH. Tá, mas ele está infeliz ali, eu vou perder um excelente profissional dentro da minha cultura, já inserido para o mercado, porque ele não quer fazer o que ele está fazendo. Mas ele quer fazer outra coisa que a minha empresa pode absorver. Então eu vou valorizar esse profissional. Pessoas, equipes, team building, team bonding. É como tu constrói equipes de alta performance, sustentáveis, que gerem resultado, mas que inovem com o tempo, ambidestria profissional, ambidestria organizacional. Tu tem lideranças. Quem faz a cultura de uma organização, quem tem o poder maior de transformar uma organização são as lideranças. Se eu tenho 30 líderes na minha organização, não importa qual é o número de funcionários, 30 líderes, e dos 30, 16, que é 50% mais um, são comando-controle. Manda quem obedece, e manda quem pode, obedece quem tem juízo. Que tipo de empresa eu tenho? Jorge, deixa eu te perguntar. Anda por aí pelo Brasil e também bastante pelo Rio Grande do Sul. Tem uma pesquisa que é da Companhia de Talentos da Sofia Esteves. A Companhia de Talentos é especializada em processo de trainee, estagiários. Ela se desenvolveu muito em liderança, principalmente recrutamento e seleção. E uma dessas pesquisas fala da carreira dos sonhos, tá? Certo. E uma pergunta foi feita, né, que se o dinheiro não fosse preocupação, o que esses gestores estariam fazendo agora? Então, 85% responderam que estariam fazendo o que gostam. E desses 85%, o que aconteceu? 2 coisas foram citadas. O modelo atual de trabalho não satisfaz mais e o discurso não é igual à prática. Então, a minha pergunta para ti nessa reflexão é: o que o Brasil, o que tu tá conseguindo visualizar nesse modelo de construção com pessoas? Porque se tu está dizendo que agilidade, criatividade, inovação, tudo isso vem de gente, a gente sabe disso. Mas o que a gente está fazendo de diferente dentro das organizações cultura? Tá? O que tu está vivendo isso? O que tu está percebendo? E nosso modelo de Rio Grande do Sul, porque nós sabemos que o nosso estado é algo à parte. Ainda nós temos muito forte a questão do bairrismo, ainda temos muito forte a questão do compartilhar e ainda temos muito forte essa questão de processos de controle
E algumas culturas, eu digo assim, específica, porque a gente vai a Santa Maria é uma coisa, a gente vai a Passo Fundo é outra, ainda tem muito essa questão de não delegar, de não ter essa participação. E as grandes empresas, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, em alguns momentos estão se mostrando mais abertas, trazendo aí algumas ações separadas. E eu queria saber um pouquinho mais, queria que tu falasse para o nosso público o que está acontecendo a nível Brasil, já que nós estamos aí caminhando, engatinhando em algum momento, mas também aqui no Rio Grande do Sul, já que tu está participando aí de várias ações. O ponto número 1 é, eles não têm opção. Eles vão ter que mudar. Então, por mais arraigado que seja, uma empresa familiar... Eu gosto de dizer que isso não tem nenhuma surpresa. Eles se tornaram o que eles são fazendo o que eles fazem. Sim. Com muita hierarquia, muito controle, o quanto tu é produtiva. Sim. O próprio termo produção, produtividade tem a ver com quantidade, tem a ver com volume, tem a ver com entrega. Não tem a ver com o valor que tu agregou. Então, todas as metodologias que envolviam questões de maturidade em produção, em produtividade, em equipes, até o final do século passado, eles falavam em produtividade. Como tu faz com que as pessoas produzam, que elas entreguem. E aí existe vários paradigmas aí a serem quebrados, né? Porque o mercado já não assimila isso. Sim. Tem uma pesquisa bacana do Censo americano, que é da uma associação de RH americana. A partir do censo, eles fizeram um cálculo matemático com uma calculadora de 4 dígitos, 4 operações, e chegaram à conclusão que em 2025, 50% dos profissionais ativos nos Estados Unidos seriam o que são os millennials. Sim. Eles querem propósito, eles querem ter orgulho do que eles fazem. Realização. Eles querem, claro. Sentido para Então, assim, as empresas querem atrair talentos. Tem gente que reclama do termo atrair, tudo bem, atrair, tu atrai, para Arapuca é um bichinho. Mas olha lá, tu quer atrair, tu quer conquistar talentos da nova geração, né? Tu não quer que ele vá embora para a Austrália, para o Canadá, nem para a Alemanha, tu quer que ele fique aqui na tua empresa, local, regional. Tu vai ter que fazer alguma coisa. E como é que tu conquista isso? Como é que tu transforma isso? As empresas não têm escolha. Não tem escolha. Por quê? Porque os bons profissionais, os que têm uma paixão, uma coisa que eu digo também em relação a RH, em relação a estudos de geração. A geração X, geração Y, geração Z. Isso já caducou um tempão. Por quê? Porque não é a maldição da múmia. Tu nasceu em 63. Eu nasci em 63. Eu não vou morrer baby boomer, gente. Eu fui baby boomer na década de 60, 70, 80, eu fui X, 90, eu já passei para millennial, hoje eu sou conectado, eu tô na mídia, mídia, na rede, todas as redes possíveis, eu curto, eu interajo com jovens, tenho paixão por isso, no escotismo, como professor universitário. Então, as empresas não têm escolhas. As empresas estão perdendo talentos, eles têm que reverter isso. E eles não vão reverter colocando mais uma camada do que Hofstede chamava de distância de poder. Tu tem o presidente, tem o vice, tem o diretor executivo, o diretor geral, daí tu tem o coordenador, tu tem o supervisor, tu tem o... Isso tem que mudar. Sim. Tem que mudar. Isso não tem a ver com agile nem não agile. Tu tem que refazer essa estrutura organizacional, Kotter, hipertexto, Takeuchi Nonaka, porque caducou. Porque tu tem um delay muito grande. Se tu esperar que a hierarquia funcionar, as aprovações, autorizações, etc., e tu não tiver uma margem, vamos supor, né? Tu tem coisas acontecendo na tua empresa e os profissionais, através das suas equipes, da legitimidade do coletivo, eles têm uma fatia de tempo. Podemos chamar de tempo, mas de flexibilidade para fazer acontecer. Sim. Que é o famoso vai lá e faz, né? Da perestroika. Tira a bunda da cadeira, vai lá e resolve. Não abre ticket. Eu preciso tal coisa. Eu vou entrar no sistema e vou solicitar para o meu colega que fica na sala do lado fazer. E daí eu vou ficar
reclamando do meu colega que fica na sala do lado, porque todos os meses é a mesma coisa. Então, o que está mudando? Eu acho que tem que quebrar um pouco essa imagem, essa visão de que nós aqui no Sul somos um pouco diferentes em relação à absorção dessas mudanças. Porque quando aconteceu toda essa mudança no Japão, por exemplo, os americanos estão até hoje tentando ver por onde é que passou a bala, né? Eles até hoje eles estão tentando descobrir. Eles estão se adaptando e se readaptando e tentando encontrar, né, caminhos. Eles, é óbvio, né, eles se ajustaram a essa realidade, né, por pressão, por necessidade. Nós é a mesma coisa, é a mesma coisa. Tu vai em determinadas regiões, elas são mais familiares, as empresas, elas são ainda baseadas no ícone do fundador, tu tem ainda os filhos, os netos, etc. Várias delas já se profissionalizaram, várias delas já têm uma unidade de inovação, tem um lab, tem uma incubadora, tem uma aceleradora. Tu vai para São Paulo, isso é mais ativo porque o dinheiro está lá, né? O centro, né, de tudo está em São Paulo. Né? Mas a gente também tem aí Florianópolis, que também está se desenvolvendo cada vez mais. Joinville também, né? Tem toda uma movimentação. E nós aqui? E nós correndo atrás, recuperando o nosso espaço, né? Então nós temos aí várias iniciativas aqui no Rio Grande do Sul, né? Das universidades, da Associação Gaúcha de Startups. Ontem eu estava no Startup Weekend ali em Gravataí, né? Uma galera inovando, discutindo business e validando, entrando na rede. Isso está acontecendo, e está acontecendo de uma forma muito intensa. Né? Eu sou suspeito para falar, minha segunda casa é a PUC, né? Eu tive toda a minha educação marista, me formei colégio, faculdade, mestrado, então eu sou suspeito, mas assim, o Tecnopuc tem um papel muito importante, o Tecnocinos tem um papel importante, não por acaso PUC, Unicinos, URGS, tu tem um protagonismo cada vez maior, né? Tu tem vários grupos, para chamar assim, de redes criadas aqui no Sul, em Porto Alegre, muito especialmente, mas em todo o Rio Grande do Sul, tentando recuperar o terreno, porque nós sempre tivemos um certo protagonismo nesse cenário. E alguns estados nos passaram não, mas estão fazendo barulho, estão crescendo, estão gerando números e resultados. E com o nosso governador, eu tive o privilégio de acompanhar a Procerc, por exemplo, em que eles, logo que saiu o resultado da eleição, a Procerc já começou a se mobilizar para quando ele tomasse posse, já houvessem respostas, assim, planos, projetos, então desengavetando, colocando numa linha de tempo, roadmap, foi uma coisa linda de ver, né? Eu gosto sempre de dizer, eu trabalhei um bom tempo com a Procemp, a Procerc, com o Serpro. E nos 3 níveis tem muita paixão. A Jael, por exemplo, há vários anos, 2012, 2013, todas elas estão se esforçando desde então, assim como todas as grandes empresas, todas. Aí tu vai olhar uma grande empresa aí em São Paulo, tem várias consultorias trabalhando a Jael, tem várias consultorias de RH trabalhando cultura, transformação, digital transformation. Os primeiros 2 tópicos da transformação digital é tu empoderar colaboradores e gerar conexões com os teus clientes, novas conexões, né? Não é lançar app. Pois então, falando nisso, tu trouxe a questão das gerações, que é excelente, e esses dias eu estava debatendo, conversando, como a gente faz essa conexão, porque não é pela idade, mas sim pelas experiências, pela vivência. Perfil, né? Pelo perfil de cada um, porque se eu tenho uma geração que já nasceu conectada, que está avançada, que está em casa com 16, 17 anos, concorrendo com as grandes empresas, como tu disse, está muito mais rápido no pensamento. Como que eu trago alguém que também tem uma vivência muito grande, e aí eu não estou falando de idade, estou falando de vivência mesmo de carreira profissional, que está há algum tempo dentro das organizações, que está há 15 a 20 anos, porque isso acontece, a gente está falando de mindset, de mentalidade, de comportamento,
Mas muito essa conexão, porque parece que tu tá 15, 20 anos não serve mais, e também tu tá com 16, 17 anos, tu também não tem muita credibilidade, né? Gente, olha só. E essa união é que faz a diferença e que faz todo o processo, porque tecnologia tá aí. Como é que eu faço essa junção? Eu quero ouvir um pouquinho de ti isso, até no olhar de como é RH, porque isso também se perde, porque eu posso tudo que eu não concordo, ou que eu não entendo, ou que eu não é comunicado, por exemplo, dentro das organizações, gera medo, seja para quem tem pouca idade, ou seja para quem tem muita idade. Então é a forma, talvez, de transformar isso? Eu gosto muito de uma frase que eu escutei da Karine, né? Que era da Ser Mais, né? Sim. Muito querida, gosto muito dela. Tá lá no Tecnopuc agora. Que diz respeito a trabalhabilidade. Sim. Ela usou esse termo. Eu não conhecia o termo até ouvir ela dizer, até ela usar, né? Tu tem emprego, empregabilidade, tu tem trabalhabilidade. Tu é um profissional cobiçável, né? Então, o Deli Matsubo, quando assumiu a vice-presidência de pessoas no Grupo RBS, por exemplo, ele tinha algumas frases antológicas. E uma delas, que me foi passada pelo meu gerente, que é o Marco Migliavaca, era de que ele não queria ninguém querendo se aposentar ali. Ele queria gente com sonhos, com gana, querendo fazer, querendo acontecer, querendo chegar em algum lugar. E que é um problema bom, porque se tu daqui a um ano, teu sonho era ir para São Francisco trabalhar no Google. Se isso acontecer, tu durante um ano aqui, tu revolucionou a tua área. Porque tu teve que aprender, tu teve que te superar, tu teve que te preparar para atingir o teu objetivo. E ele não dizia isso no sentido de, ok, ele é passageiro. Não, ele terminava mais ou menos assim, dizendo, isso é um problema bom, porque eu vou tentar segurar ele. Eu vou tentar propor algo, mas eu quero isso. Então, tu tem que... Todos nós, profissionais, falando de RH, dentro dessa resposta, T-shape, comb-shape, T, P e comb, né? Então, especialistas, para quem não conhece o termo, especialistas, tu tem uma haste vertical, que é de conhecimento naquilo que tu faz. Se tu for contratado para ser uma profissional de RH, numa empresa, a haste vertical é o que te torna especialista em RH. Tu estudou, tu fez especialização, tu fez lá mestrado, tu tem experiência na área. Isso, até o final, meados para o final do século passado, era o especialista. O que era o generalista? Era o chefe, era o engenheiro, o arquiteto, era quem planejava, era quem olhava o todo, quem tinha uma visão holística. Do RH surgiu conceitos que foram muito bem aproveitados. A IDEO divulgou muito o conceito de T-shape, que é a referência absoluta mundial, é a mais citada com certeza em relação ao design thinking, que é o T-shape. T-shape é o quê? O mesmo profissional, ele tem a haste vertical de profundidade naquilo para o qual tu foi contratado e que tu vai ter que executar, tu vai ter que realizar. Mas tu tem amplitude de conhecimento para poder contribuir de outras formas. Sendo criativo, ou sendo propositivo, ou sendo proativo, ou sendo... Tu vai usar outras habilidades. A era dos soft skills. Eu me lembro quando eu li a primeira reportagem dessas, há uns 15 anos atrás, a era do conhecimento, a era dos soft skills. Eu digo que sempre também tem a visão do negócio, né? Porque quando tu começa a ampliar, eu acho que essa é a grande necessidade, quando a gente fala de área de recursos humanos, é ter a visão para o negócio. Olhar. Quando eu olho o negócio, quando eu olho as pessoas e vejo também as potencialidades, o que cada um tem de melhor, eu também consigo desenvolvê-las ou colocar nos projetos certos para que elas possam chegar no resultado. Todos os profissionais, né? Todos. Mas eu digo muita área, eu provoco muita área de recursos humanos pelo meu papel, enfim. E eu acredito muito que a gente ainda precisa mudar muita coisa. Então, e tá mais conectado com as outras áreas. Eu participei de um evento, ajudei na organização de um evento há uns 3, 4 anos atrás sobre business partner. Sim. Tinha 98 lugares na sala 204 do Tecnopuc. Eu já não tinha mais de onde tirar cadeira, puff e banquinho.
porque eu subia nos andares de cima e eu batia nas portas, preciso de cadeira. E eu fui, e entrou 110, 120, chegou uma hora, cara, não tem como. As pessoas começaram a se acomodar pelos cantos. Sim. Porque interessava. Business partner. O conceito tradicional, o conceito que eu conheço de business partner é tu ter um profissional em que vai se aproximar da área de negócios, da área fim, e vai ser um parceiro porque ele conhece a área, ele conhece os conceitos, ele sabe o que está acontecendo ali, sabe qual é a necessidade, ele não está cumprindo. O conceito, o paradigma é de pizzaria. Até o final do século XX, o que era? Alguém pedia para o RH, pedia para a TI, pedia para uma área organizacional e dizia, eu preciso de uma pizza de anchova. Quem recebia o pedido não perguntava se tu era alérgico, se tu já teve histórico familiar com crustáceos ou com peixes, ou etc. Tu fazia uma pizza de anchovas e entregava. E daí o cara ia comer a pizza de anchova e ficava com a garganta inchada e tu ia dizer, foi o que tu pediu. Eu fiz o que tu me pediu. Sim. Tá entregue. Daí em diante, meu caro, o problema é teu. Sabe? Fiz minha parte. Esse conceito foi absolutamente abolido. Tem muitas empresas que ainda seguem, mas foi abolido. Porque, cara, tu quer uma pizza de anchova? Senta aqui, vamos conversar. Sabe? Vamos entender qual é teu objetivo. Sabe? Tu lanchou, tu já almoçou, tu quer uma pizza grande, média. Parece brincadeira o que eu estou dizendo, mas é sério. Isso na TI, por exemplo, é indiscutível já. No RH também, também é para ser. Então, o que a empresa OKRs, Objective and Key Results? Quais são os objetivos estratégicos da organização e como a gente está ajudando para isso? Cada área, cada profissional, cada equipe, de que forma nós estamos contribuindo para os objetivos estratégicos. E isso nos motiva a tirar a bunda da cadeira e ir lá e resolver. Eu posso falar bunda aqui? Não posso? Pode! Tira a bunda da cadeira e vai lá e resolve. Porque esse é nossa missão nas organizações, né? É verdade. Não é cumprir ordens. Nós não estamos no exército. Nosso papel é ver oportunidades. Sim. Só que existe um conceito, uma dualidade interessante aí, que é muito perigosa. O fato de nós querermos fazer redes, gerar redes, que nós queremos achar soluções, nós queremos ser inovadores, queremos ser empreendedores, que se chama teoria da capacidade de absorção. O quanto as pessoas de uma organização veem o que está acontecendo lá fora, capacidade de absorção, veem o que está acontecendo no mundo e trazem esse conhecimento e transformam em resultados dentro das organizações. Elas mudam, elas inovam, elas empreendem, elas lançam, elas mudam. Como isso pode acontecer em todos os níveis? Em todos os níveis. Então, a nível pessoal, profissional, eu quero fazer isso, mas eu tenho que entregar também. Sim. Então, tu como business partner, sim, tu vai interagir, tu vai participar e tu vai atender aquela área. Mas isso é pouco. Tu com o teu conhecimento, com teus skills, com toda a bagagem que tu traz, o quanto tu pode te aproximar, não para cumprir aquilo que eles precisam, e sim para provocar e dizer, tá, mas por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês não fazem assim? Por que a gente não experimenta uma coisa diferente? Por quê? Tem uma das técnicas do Google que eu gosto muito, se chama How Might We, que é, frente a um storytelling, né, contando uma narrativa, todos têm a responsabilidade de fazer perguntas desafiadoras. Como nós podemos fazer mais, gastar menos, entregar mais rápido? Sim. Bom, a gente, se deixar, né, Jorge, tem muita coisa legal para compartilhar. Deixa eu dar um alô aqui para o pessoal que está ao vivo, mandando, compartilhando, conversando aqui conosco. A Thaís Garzieira, lá da staff, dando boa noite, bom ver vocês dois juntos. O Evandro Carré, a Joceline Cunha, queridona, boa noite, que oportunidade excepcional de ouvir dois profissionais de referência em suas áreas. A Vânia está aqui conosco, a Glau está aqui conosco, a Letícia Oliveira está aqui conosco. Tem uma galera aqui participando, curtindo bastante a nossa live hoje ao vivo com o Jorge Aldi. Tem muita coisa para a gente falar. Jorge, fala um pouquinho do teu livro, fala um pouquinho do teu trabalho com o Toolbox aí, tem muita coisa legal.
ela é suspeita para falar, porque ela é co-criadora. Inclusive, a gente fez há algum tempo já com a queridona da Andressa. Andressa, um beijão. Já voltou dos Estados Unidos? Não voltou ainda, estava passeando lá. Né? E bem focado com a área de recursos humanos, iniciamos esse trabalho e tem coisas legais aí por vir. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho desse teu trabalho, desse teu livro que vem aí. Dentro desse conceito de equilíbrio entre entrega, então nós temos que fazer aquilo para o que nós fomos contratados e o cliente está lá na porta esperando para pegar no guichê. Né? Produto, serviço, processos, entregas, não importa. Conhecimento, não importa. Mas nós temos que inovar. Nós, enquanto os profissionais da era do conhecimento, T-shape, aí logo depois surgiu o conceito de P-shape, que é, tu tem uma profundidade de conhecimento, mas tu tem que te preparar para as próximas ondas, né? Para onde está indo, onde mais tu colabora efetivamente, para tu te tornar um profissional cobiçável. Sim. Tu não cumpre ordens, tu vai além. E depois surgiu o comb shape, que parece uma centopeiazinha, né? Um monte de patinha assim, que é o quanto tu contribui em diferentes frentes e o quanto tu tem amplitude de conhecimento. E aí são coisas que a gente vê e é muito bonito de ver, que vai rolar uma reunião de ideação, de planejamento e vem conosco. Não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Por isso mesmo. Vem, então, uma pessoa criativa, uma pessoa com uma visão de mundo que tu tenha a contribuir. Sim. Então, chama a Aurix lá, porque ela vai contribuir. Então, o que nós começamos, né, com essa galera, com o Dreyson, com a Glória, a Maria da Glória, lá da PUC, um monte de gente boa, foi reunir pessoas discutindo RH num viés de trilhas e de boas práticas. Sem certo e errado. Porque eu acho que isso é sensacional, sem certo e errado. Eu, quando eu publiquei o livro, né, Toolbox, por exemplo, Sim. Tem técnicas, Ishikawa tá lá, espinha de peixe. Cara, isso é da década de 50, sabe? Tem gente que olha o livro e tu vê lá 130 técnicas, tem gente que olha e diz, pá, Jorge, mas tem umas coisas aqui do tempo da onça, sim, funciona, dá certo. Então, o que a gente tem que procurar não é qual é a inovação, o que nós temos condições e capacidade de adotar e gerar algum resultado, algo diferente, dentro de um equilíbrio entre entrega e inovação. Então, se tu não te der ao trabalho de tentar mapear e entender o que está acontecendo, quais são as boas práticas, quem de nós, e é um privilégio, né, nós somos uma parte pequena do Brasil, que pode dizer que tem conexão 24 horas e pode acessar o que quiser na internet, né? Então, assistir um webinar, assistir um evento virtual, digital, tá lá, é só assistir, gente. A maior parte deles é de graça. Criar esse conceito de amplitude, né? Quais são... Não busquem roteiro, receita de bolo. Não, olha, o RH ágil, e aí eu concordo com quem critica, né? Porque muitos falam como se fosse uma receitinha de bolo. Não, tu faz isso, e tu é ágil. Não, gente, ágil é uma outra nova forma de operar, né? De trabalhar, se aproximando pessoas, não tendo a arrogância de alguém sabe, alguém resolve, né? O iluminado. Não, um estagiário que veio da empresa ali do lado, trabalhava no Sicredi, fez estágio, e está na tua empresa fazendo estágio, talvez numa reunião ele vai levantar o dedinho e dizer, olha, eu participei de um projeto ali na outra empresa e eu vi algumas coisas que eu posso contribuir. Antes de ser ágil, precisa ser flexível, é isso? Eu preciso ter a cabeça aberta para o novo. Não busque receita de bolo, não existe receita de bolo. Isso é uma coisa que é categórica, é algo categórico dentro do Agile. Tu tem 3 grupos, 3 equipes de 5 pessoas, são 3 grupos humanos, cada um deles com as suas características. Eles não vão ter a mesma produtividade, eles não vão ter o mesmo mix de competências,
de habilidades, de skills, porque são pessoas. Aí, isso cai Não por são terra clones. aquele discurso que todos nós somos iguais, somos muito diferentes, eu adoro isso. Eu tive uma discussão com um bom profissional que estava indo para o exterior, ex-aluno meu, e ele, não sei, a gente estava lá no bar não, desculpa, no restaurante lá, não, nós estávamos no Tecnopuc, não, na PUC não tem, a gente não estava tomando cerveja, nem existe. A gente estava lá conversando, né, tomando café, e ele falou algo desse tipo, que as pessoas que não conseguem é porque elas não querem. E daí eu perguntei para ele, tá, mas eu, por exemplo, eu tenho alguns talentos que dizem respeito à lógica, a relacionamento, a algumas coisas. Sim. Mas decididamente o meu raciocínio matemático não é muito bom. Eu fiz 4 vezes a cadeira de cálculo 1. 4 vezes a cálculo 1. E eu não me sinto culpado por isso. Porque cada um de nós vem com algumas engrenagens hidropneumáticas no cérebro Sim. que te proporcionam alguns talentos natos, algumas habilidades natas. Por que a IDEO, por que o Google trabalha muito no conceito de multidisciplinaridade? Tu quer discutir algo novo, não traz 7 pessoas que estudaram a mesma coisa e que têm histórias de vida muito próximas. Sim. Quando a IDEO fala de inovação, que ela fala de unfocus group, ao contrário do que nós estudamos na faculdade, que é focus group, existe o unfocus group, que é o quê? É algo bem mais disruptivo do que a gente vê nos nossos disruptivos. Porque daí eles trazem um sociólogo, Sim. um filósofo, um psicólogo. Eles trazem profissionais completamente fora da esteira, que vão fazer perguntas que tu nunca pensou em perguntar. Que tu vai olhar e vai dizer, mas como é que eu nunca vi isso antes? É porque ele tem outra formação, outra vivência, tem outro prisma de vida. Sim, é um outro olhar. Por exemplo, eu vim da área comercial, eu fiz a transição de carreira para RH. Então é um outro olhar. Por exemplo, é um olhar totalmente diferente. Tu é uma profissional com toda uma diferenciação da tua profissão hoje por essa história que tu teve de outra área, Sim. de origem, que te agregou conhecimentos únicos, singulares. E que tem uma visão muito ampla do negócio. Então é muito foco no negócio e na questão também de indicadores, de outras coisas, de outras ferramentas que a área de recursos humanos não tinha. Claro, tem uma evolução da área de recursos humanos, mas eu digo muito a questão comportamental do olhar todo. Então, assim, como eu vim da área comercial, algumas coisas para mim já eram básicas, né? Isso é necessário. Eram óbvias. Né? Isso é necessário ocorrer, isso é necessário ter dentro do planejamento ou qualquer outra ação. Estamos chegando ao nosso final. Passa rápido. Recém começamos. Eu queria só que tu resumisse um pouquinho a tua participação no Congregar, que teve esse ano aqui pela BRH, e algumas dicas para que a gente possa falar, por mais que tenha aí uma restrição ou algumas pessoas não concordem em RH ágil, como que eu posso trabalhar a questão da cultura de ágil? Bom, o Congrega RH foi um marco, né? Sim. Um Congrega RH em que o tema era liderança ágil, ele é um marco. Ele é um marco. Por quê? Porque o tema não era RH ágil, era liderança ágil. É muito mais amplo. Liderança, se vocês forem procurar, por exemplo, uma das disciplinas sobre liderança mais certificadas, com maior número de cursos em grandes empresas hoje no mundo, é Management 3.0, Jürgen Apelo. E uma das primeiras coisas que tu vê escrito lá no livro, no treinamento, é que liderança não é só para líderes. Liderança é para todos, porque todos nós somos líderes em determinado momento. Naquele momento em que tu detém um conhecimento, tu que detém uma habilidade. Porque liderança não é uma liderança formal de hierarquia. Liderança é inspirar, liderança é dar a batida, né? É fazer com que as pessoas atinjam, superem, façam, né? Isso é liderança. Mas o Congrega RH foi muito feliz, né? A BRH, RS, na sua trajetória, né, de referência a nível nacional, ela teve essa intenção. Naquele Congrega, no último, né, teve inclusive uma reunião com ícones da área de RH, grandes
diretores de grandes empresas, né, diretores de RH de grandes empresas, alguns agilistas, que não é qualquer um, Paulo Caroli, Luiz Cláudio Parzanello, o Pricladinic participou no dia, eu acho que ele estava viajando, mas ele participou, contribuiu significativamente, e teve toda uma discussão que não foi de notáveis, porque o direcionamento que foi dado foi a partir da comunidade. Foi feita uma provocação e surgiram milhares de post-its discutindo pessoas, processos, cultura. O que era mais importante? Qual era o driver do RH frente àquele pilar, né? 4 pilares. Então foi muito bacana, eu acho elogiável. Algumas pessoas, não foram 2 ou 3, várias pessoas falaram comigo assim, como se fosse uma crítica, fazer o manifesto, uma vez que já existe um, mas eu acho que a BRH tem um protagonismo frente a uma comunidade de RH e ter um líbelo, né? Um norteador do que a sua comunidade enxerga e fazer... Teve uma reunião agora há pouco, né? Sim. No hotel, teve uma reunião novamente de grandes nomes da área de RH gaúcha e alguns agilistas rediscutindo, evoluindo, coisas boas vão surgir aí. Com né? certeza. Então, naquela época, eu me lembro de ter dito, um manifesto, independente de que o manifesto seja, ele é irrelevante ou inócuo se ele morrer nele próprio, né? Sim. É um manifesto. Não, ele tem que ter desdobramentos, ele tem que gerar algo. Né? O Manifesto Ágil ele não se tornou um ícone como é por causa do manifesto, e sim pelas metodologias que continuaram se difundindo, de alguma forma se atrelando ao manifesto. Então, eu acredito que a BRH, através do manifesto, vai, aos pouquinhos, gerar desdobramentos norteadores sobre o que é esse RH. Sim. Eu realmente, RH ágil, RH cool, bacana, oba-oba, gente fina, pode botar o nome que quiser, para mim é irrelevante. O importante é que estão na estrada. Eu conheci, a partir do Toolbox no RH, aquela oportunidade, eu te conheci. Verdade. Eu te conheci, e convenhamos, tu é uma referência. Conheci a Karine, conheci a Andresa, olha o que é a Andresa. É uma referência querida. Tava agora lá, tava na Califórnia, né? Estava. Na Califórnia. E várias pessoas de referência que estão o quê? Que estão contribuindo, colaborando, estão interagindo. Ela não é um protagonismo isolado, dizendo como tem que ser. Sim. É tu trazendo pessoas, tu discutindo, tu gerando eventos, estabelecendo a discussão. Existem vários grupos, né? Existem outros grupos de profissionais de RH se reunindo. Eu participei já de alguns, em que eles se reúnem, profissionais de RH, para discutir as suas empresas, as suas dores, as suas necessidades. Todos estão tentando recriar essa missão dentro das organizações. Se permitindo, né? Eu acho que se permitindo a fazer, a conhecer, a errar, a tentar. Ousando. O TDC Porto Alegre, se eu posso citar, é um evento de referência, acontece nas principais capitais. Ele vai abrir pela primeira vez a trilha de RH Ágil. Ele já tem, por exemplo, trilhas de transformação, de transformação cultural, né? Que é bacana de ver. Eu participo de algumas empresas em que a transformação é integral, é todas as áreas, inclusive o RH. Tem empresas que, quando nós vamos iniciar alterações, mudanças de processo, de metodologia na TI, a primeira coisa que nós fazemos, que eu faço, é perguntar: o RH vai estar junto? O RH pode abrir, o RH pode dar uma outra dimensão, porque daí não é um curso, é um curso dentro de todo um conceito, uma programação. Existem outros cursos, existem outras trilhas de desenvolvimento. A TI é uma delas. E a TI, tem uma brincadeira que eu faço, que não é maldosa nem nada, mas a TI estuda a TI. Quando a gente colabora com as áreas de negócio, para elas repensarem a forma como elas trabalham,
recebem novos colaboradores, lidam com seus clientes, eles enquanto clientes e eles como com seus clientes, a TI se esforça dentro do conceito T-Shape, tem uma amplitude de conhecimento, a gente tem conhecimentos variados de Lean, de Agile, etc. Mas RH é RH, né? Fala sério. É muito bonito ver o RH nos últimos anos, né? Não sei dizer quando começou realmente esse motorzinho funcionar, né? Mas a questão de alguns anos para cá é nítido. O número de pessoas discutindo, gerando grupos de discussão, publicando, gerando eventos, ele é exponencial e ele só aumenta. E o papo, com certeza, tem um papel relevante dentro desse conceito. Que bom. Bom, se deixar, a gente fica aqui a noite inteira. Então, quero agradecer ao Jorge por estar aqui conosco, por ter compartilhado o conhecimento. Eu queria que tu deixasse um pouquinho teus contatos e também se tem algum curso programado já, ou já encerrou esse ano. O que tu tá... O que tu tá... sempre tem, né? Fazendo. Contato Jorge Aldi. Meu irmão foi pró-reitor, é superintendente do Tecnopuc, isso é um problema enorme, mas aos pouquinhos acabou ficando equilibrado lá no Google. Se tu procurar Jorge Aldi, vai vir um pouco do meu irmão e um pouco de mim. Então tem o blog, eu sou professor universitário, então na PUC, RS, na Politécnica e nos MBAs lá da Escola de Negócios. Então eu estou disponível, se alguém quiser interagir, quiser perguntar, trocar uma ideia, estou à disposição. Eu faço isso para gente no Brasil inteiro. E redes. Jorge Aldi redes, né? Não tem cursos, sempre tem alguma coisa acontecendo. Eles são muito baseados na minha rede, né? Na minha rede. Os próximos que vão acontecer são com o apoio da DB, que é onde eu trabalho, a DB Server. Então vai ter alguns cursos e os valores são bem acessíveis, exatamente para disseminar. É o próprio conceito do box, né? Certo. É disseminar. Vai nos sinalizando que a gente pode compartilhar lá na página do Papo de RH para quem tiver interesse. Acho que é bem importante. E a gente está se aprofundando aí no tema. Fazer alguma coisa mais específica. Também mais específica para a área de recursos humanos, né? Bom, gente, eu quero agradecer então o Jorge Aldi por estar aqui conosco, por ter compartilhado todo esse conhecimento, por ter falado um pouquinho em agilidade, em criatividade e inovação. Tem novidades daqui a pouco, né, por aí chegando. E agradecer aqui o pessoal que esteve conosco ao vivo, mandando as perguntas, mandando um alô aqui, o Rafael Silveira também, querido, um amigão, está conosco. E todas as pessoas que nos acompanharam. A live fica disponível a partir de quarta-feira no programa do YouTube, que nós temos o canal do YouTube também do Papo de RH. E quem quiser também seguir o Jorge Aldi, ele está aí em todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram e Facebook, tá? Agradecer aqui a nossa patrocinadora Satélite Virtual, nós estamos aqui no estúdio, e agradecer a todos que acompanham o nosso programa. A gente deve voltar aí no dia 25 de novembro com mais um convidado especial nesse mês de novembro, tá bom? Obrigada pela audiência e continue conosco aí acompanhando os nossos eventos. Boa noite, boa semana a todos.